Olá, meus queridos, tudo bem? Prontos para terminar com a soberania de Deus? Espero que não. Nós vamos encerrar a série sobre a soberania de Deus e não a soberania de Deus. Estamos nesses dias estudando a soberania de um Pai amoroso, de um justo juiz, mas de um Deus misericordioso. E como é bom receber o jugo e o fardo que ele nos dá, porque o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Né? Nós estudamos as palavras que são usadas no Antigo e no Novo Testamento, são 17 palavras diferentes, né, de situações diferentes, e que em português é traduzido por soberania. Né? Então nós vimos nessas 17 palavras que na junção de todas elas mostra o que quer dizer soberania de Deus, né? De um Deus todo autossuficiente e que nos trata como noiva, nos trata como esposa, nos trata com carinho, com atenção e com firmeza, né? Também nós vimos por que os homens não gostam da soberania de Deus, né? Porque eles querem mandar, não querem ser mandados. Eles querem eles controlarem as bênçãos, controlar a sua cobiça. Aliás, controlar a cobiça não, porque ninguém consegue controlar a cobiça. Querem extravasar a sua cobiça, querem não obedecer a Deus e sabem que Deus é contra eles. Então eles não gostam. Vimos um pouco sobre Pelágio, né? O criador da expressão livre-arbítrio. Nós vimos que ela é totalmente antibíblica, não existe isso na Bíblia. E vimos também um seguidor, né, 1.300 anos depois, né, de Pelágio, que viveu de 350 a 423, né, depois de Cristo. Nós vimos que na Holanda nasceu um homem no ano de 1560 e foi até 1609, um homem chamado Armínio, e que voltou em alguns detalhes a respeito do livre-arbítrio, né, ou da negação da soberania de Deus. E vimos que isso é previsto tanto lá no Gênesis, quando os nossos pais não quiseram a soberania de Deus, mas eles queriam ser deuses, né? E assim desobedeceram e pecaram, o pecado original, que nos trouxe consequências sérias no pecado original. E vimos também que na segunda carta escrita por Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dissimuladamente os falsos mestres produzem heresias a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. O homem quer ter poder sobre a sua salvação. E vimos, né, o sino de Dort, quando essas 5 doutrinas de Armínio, elas são corrigidas ou condenadas, né, nos 5 pontos do calvinismo. Tá? Que os 5 pontos do calvinismo mostram a depravação total do homem. O homem nasce ruim com a herança de Adão e Eva, não existe o livre-arbítrio, a eleição é incondicional. Para Armínio, não. A eleição está condicionada à boa vontade do ser humano. A expiação, diz o terceiro ponto dos calvinistas, né, da igreja presbiteriana, a expiação é limitada aos eleitos. Armínio diz que não, não é. Ela é para todo mundo, mas cabe ao homem decidir se sim, se não. A vocação, ponto 4, a vocação é eficaz, ou seja, quando Deus nos chama, a graça é irresistível. Armínio fala que pode ser resistida, nós podemos negar receber a graça de Deus. E por fim, nós cremos na perseverança dos santos e que Deus é aquele que nos persevera no caminho. Já Armínio fala que não, que o homem pode viver sem pecar, mas também o homem pode jogar ou cair da graça, perder a salvação. E que tudo isso nada mais é, infelizmente, temos irmãos cristãos que pensam assim, isso é negar a soberania absoluta de Deus. Deus
é Deus, queira o homem ou não. Agora, o que eu quero estudar com os irmãos é sobre a soberania de Deus e a nossa fé. Por que a soberania de Deus para nós é doce? Por que a soberania de Deus para nós ela é gostosa? Por que devemos nos sujeitar à soberania de Deus? Primeiro, Deus ele não impede que passemos por catástrofes. Deus não impede que que fiquemos doentes. Deus não impede, dentro da sua soberania, que nós fiquemos isentos de qualquer uma das coisas ruins que o mundo pode trazer. O que acontece é que quando essas catástrofes, essas coisas ruins acontecem, Deus está conosco nos sustentando. Deus está nos sustentando. Jeremias, capítulo 32, Jeremias 32, do versículo 36 ao 42. Jeremias 32, do versículo 36 ao 42. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está entregue à mão do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus falando isso. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, Deus não nos impede de termos catástrofes. Assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Deus não nos impede de passarmos por catástrofes. Ele comanda as catástrofes, mas Ele também não nos deixa sozinhos. Então eu quero ver com vocês, irmãos, 4 pontos sobre 4 promessas da soberania de Deus sustentadora. A soberania de Deus sustenta o seu servo. Estamos lá agora em Jeremias, 32, versículo 38. Veja só como que Deus nos sustenta no meio das catástrofes. Jeremias 32, 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles estarão comigo, eu trarei para mim e serei o seu Deus. Eu vou cuidar deles, eu vou ampará-los, eu vou tratá-los com toda benignidade. Eles são meus já. Sofreram espada, fome e peste, mas agora eu trago para mim. Eu sou, na soberania, Deus está conosco. Ele, digamos assim, se sujeita a vir até nós no nosso pecado. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu estava lá num tremendal de lama, num poço de perdição. Ele foi lá, me tirou disso, Ele se sujeitou descer até o tremendal de lama, até o poço de perdição, me tirou de lá, lavou os meus pés, porque Ele me
fez pisar firme sobre a rocha. Quem pisa na lama, quem está com o pé sujo e pisa na rocha, a primeira coisa que acontece é cair de costas, escorrega. Mas diz lá, e me firmou os passos. Ou seja, ele se ajoelhou para limpar os nossos pés, para caminharmos altivamente novamente. Isso é soberania de Deus. Deus demonstra sua soberania e mostra que é nosso Deus fazendo, se sujeitando a fazer essas coisas. Se sujeitou ao ventre de Maria, se sujeitou à estrebaria, se sujeitou à cruz, se sujeitou à sepultura. Venceu e está conosco como Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso amado Deus. Vejamos agora os versículos 39 e a segunda parte do 40, do mesmo texto de Jeremias. Tá? Jeremias 32, né? 39 até o 40b. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem dos seus filhos. Olha a herança espiritual nossa aos filhos. Farei com eles aliança eterna, não temporária. Aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Deus, na sua soberania, ele muda os nossos corações, ele transforma o nosso pensamento. Nós nascemos com o pecado de Adão e Eva arraigados na nossa alma, mas ele muda essa nossa história, ele muda esse nosso temperamento e embora ainda permaneça em nós o pecado, ele está habitando em nós como Espírito Santo. Ele transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Vou ler o versículo 40 de novo, de Jeremias 32. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca, veja, nunca se apartem de mim. Deus não vai permitir que nós nos afastemos dele. Por mais que a nossa vida tenha uma escorregada, por mais que o homem peque, Deus continua conosco. Deus não está preso dentro de um templo. Ah, não, eu caí da graça. Ah, não, eu perdi a salvação. Ah, não, eu pequei e não volto mais à igreja. Deus me odeia. Deus está dentro de você. Deus não deixou de estar dentro do filho pródigo. Não. Prova. A prova é que o filho pródigo se arrependeu. A prova é que o filho pródigo não aguentou o peso na consciência e diz: voltarei para a casa de meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele foi e falou isso para o pai, as mesmas palavras que ele prometeu. E ele foi restaurado. O pai colocou uma sandália nos pés, descalço, só escravo. Senhor usa sandália, colocou o anel, o símbolo da família, colocou uma roupa nova, aquela que cheirava porco. Não tem mais. E ele foi buscar o novilho cevado, o texto diz, não um novilho cevado, mas o. E diz que o servo, quando o irmão mais velho chegou, que bagunça é essa? Que barulho é esse? Que festa é essa? Teu irmão veio e seu pai mandou matar o novilho cevado. Veja o artigo. Este novilho só será comido quando meu filho voltar. Não um novilho, porque como um grande pecuarista, ele deixava para o gasto da família, dos empregados, ele deixava uma parte do rebanho. Esse daqui a gente mata para sobreviver, mas este daqui não. Este só vai ser morto quando ele voltar. O novilho cevado. Então Deus não nos deixa afastar dele. Jesus disse: das minhas mãos ninguém pode arrebatar, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Isto é soberania sustentadora. Deus sustenta a nossa vida, Deus sustenta a nossa alma. Veja o versículo 41 agora, queridos. Alegrar-me-ei por causa deles. Deles quem? Daqueles que tinham sido rebeldes contra Deus, daqueles que tinham mudado a glória de Deus para a glória dos homens, daqueles que estavam fora, daqueles que fizeram e abusaram do que quiseram. Alegrar-me-ei por causa deles. Depois do que? Depois de Deus fazer aliança. Depois do que? Versículo 39. Depois de Deus nos dar um novo coração, um novo caminho. Depois do que? Versículo 38. De Deus dizer: eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Então ele diz: alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei o bem. Olha só. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus empenha os seus sentimentos e a sua alma. Deus coloca como garantia de que a sua soberania vai nos levar a fazê-lo feliz, e ele coloca aqui como garantia a sua alma, a sua força. Deus coloca aqui como garantia o seu coração. Soberania. Existe algum soberano melhor que este? Não, não existe. É a este soberano que nós podemos chamar de Pai Celestial. É este soberano que os homens não gostam, não querem, não aceitam, se rebelam, infelizmente, dentro da própria igreja cristã. Existem aqueles que não aceitam que Deus seja soberano. Então Deus não é Deus. Deus é um objeto do egoísmo do homem. Deus é o chefe do almoxarifado, um chefe corrupto, porque o homem pode roubar o almoxarifado quando quiser e esse Deus abre a porta ao bel prazer do homem. Não é assim. Ele é o Rei. Ele é o Pai Celestial. Ele é o soberano sobre toda a terra, todo o mar, todo o céu. Ele, soberano, majestoso, glorioso, que morreu por nós. Nós não morremos por ele. A soberania de Deus é para aqueles que amam a Deus. Aqueles que não amam a Deus não gostam que Deus seja soberano. Por mais que tenham aspecto de crentes, por mais que saibam falar bonito com uma oratória decorada por causa de livros de oratória, só reconhece a soberania absoluta de Deus aqueles que realmente amam a Deus, aqueles que são agradecidos por estarem sustentados nas palmas das mãos de Deus, aqueles que querem agradecer a Deus por ter derramado o seu sangue por nós, por ter morrido por nós e nos dado a salvação eterna. E antes da fundação do mundo, Ele preparou o reino para nós. E no final de tudo, esse soberano Senhor, sentado no trono da sua glória, na pessoa de Cristo, do Cordeiro que venceu, dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que soberania, que paternidade, que amor. E a única coisa que Ele requer de nós
é sermos parecidos com Ele. E Ele mesmo nos dá os instrumentos para sermos parecidos com Ele. Vamos orar. Ó Deus amado, queremos pedir perdão por todas as vezes que nós duvidamos da Tua soberania ou tentamos ser mais soberanos do que o Senhor. Tem misericórdia de nós porque não passamos de pecadores. Fomos resgatados por Ti, mas ainda somos fracos e falhos. E o Senhor permite essa nossa fragilidade para se mostrar tão poderoso e tão amoroso ao mesmo tempo. O Senhor permite os nossos espinhos na carne para mostrar que a Tua graça nos basta. O Senhor permite, ó Deus, as tempestades, as catástrofes, as enfermidades, as pandemias. O Senhor permite para mostrar que o Senhor enfrenta todas elas junto conosco. Nós somos o Teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Nos faça, ó Deus, viver de maneira que o Senhor se agrade de nós. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a soberania de Deus é maravilhosa. Desfrutem dessa soberania. A primeira pergunta da confissão, do catecismo é: qual o fim principal do homem? Qual a nossa finalidade aqui na Terra? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus abençoe.